elenco. Se fala em Santa Casa, devolve, não devolve, qual o valor da dívida, de que maneira pagar, o que é que a população, porque a população fica preocupada da seguinte maneira, não quer nem saber qual o valor da dívida, quer saber o seguinte, quem vai assumir a Santa Casa? Não vai ter problema, não é? Com relação às pessoas que ali procuram com problema de saúde, vão ser bem atendidos, vai continuar o atendimento, não vai fechar a Santa Casa. Segundo o levantamento que vocês têm, Wilson, qual a saúde financeira da Santa Casa? Bom dia, um prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes do Tribuna Livre, é muito bom poder estar aqui, voltando novamente, nós temos sido sempre bem recebidos e tido a oportunidade de falar sobre a situação da Santa Casa, né? Mais uma vez eu tenho dito que para os usuários do hospital, para a população em geral, não importa quem está lá, não importa se é uma junta interventora do poder público ou se é a BCG. O que importa, no fim das contas, é a qualidade do serviço, é a garantia do serviço que é prestado ali na assistência à saúde. Então, para a população em geral, o que eles querem saber é: eu vou continuar tendo um serviço, esse serviço vai melhorar, ele vai voltar a ser o que era, e esse é o propósito de nós termos insistido ao longo de 8 anos. Nós monitoramos a intervenção, acompanhamos de perto o que acontecia, e mais de uma vez eu disse isso inclusive aos representantes da junta, disse isso ao Ministério Público, que a ABCG não teria tido problema algum ao longo desses anos de ter aberto mão do seu trabalho ali, da sua posse sobre o hospital, caso tivesse ocorrido uma intervenção de sucesso, que tivesse melhorado as condições de hospital, tivesse garantido qualidade de serviço, não tivesse suspendido uma série de serviços que o hospital prestava, né? Nós não teríamos tido problemas se essa intervenção tivesse alcançado seus objetivos, para simplesmente dizer: não, vocês fiquem aí, toquem aí, porque vocês realmente são melhores. Mas infelizmente isso não aconteceu. E nós chegamos ao final desse período de intervenção, que se encerra agora em 17 de maio, e o que nós temos não é exatamente isso. Quero dizer que o hospital realmente continuou aberto ao longo desses anos, mas isso a um custo de um aporte de recursos muito grande no hospital. O hospital, ao longo desses anos, teve uma transferência de recursos, quer seja do SUS, quer seja do município, do Estado, bastante grande. Houve uma redução importante no volume de atendimento do hospital, houve, sim, uma redução no tipo de serviços oferecidos pelo hospital, o tipo de assistência oferecida pelo hospital, e mesmo com esse aporte maior de recursos e mesmo com essa redução do número de leitos, redução de serviços, o hospital ainda assim aprofundou significativamente as suas dívidas. Então, nós observamos que, infelizmente, isso nós não estamos felizes com isso, estamos tristes. Infelizmente, a intervenção não alcançou os seus objetivos. Tanto que, por decisão judicial, ela chega ao fim agora em 17 de maio. E melancolicamente, não? Melancolicamente, porque não há vitoriosos. A BCG não é vitoriosa nessa situação. A junta interventora não é vitoriosa. A sociedade campograndense, o povo que usa o hospital, também não sai vitorioso. Todos, de alguma forma, fomos derrotados nesse processo de tentar obter uma assistência à saúde melhor, de obter uma assistência à saúde mais efetiva. Então, ela é melancólica principalmente por essa razão. Você falou, por exemplo, na questão dos aportes, quer dizer, depois da intervenção, durante a intervenção, os aportes foram bem maiores do que a receita da Santa Casa antes da intervenção. E a que você atribui, por exemplo, essa dívida tão grande de 160 milhões de reais? Eu vou atribuir, Sérgio, a questões de gestão. Né? Primeiro, eu acredito sim que os custos de operação do hospital são bastante grandes e ao modo de operar um hospital.
eu há muitos anos falo que a BCG, que as pessoas que estão à frente da BCG, o grupo que está à frente da BCG, vive um dia a dia baseado em fazer muita coisa com pouco recurso. Nós somos, na sua grande maioria, somos empresários, e empresários acostumados a ter, obrigatoriamente, fazer muito com pouco. E, aparentemente, talvez não tenha sido dessa forma que a gestão do hospital foi conduzida ao longo desses anos. Então, nós pretendemos voltar lá e implementar essa prática de fazer conta das miudezas para poder fazer as contas fecharem, de combater os desperdícios, de reavaliar o custo operacional do hospital para que, mesmo mantendo a qualidade, mantendo o número de leitos em operação, nós consigamos aproximar o custo de operação do hospital com a receita que ele tem. Agora, presidente Wilson Tezenco, claro que em 2005 não era você, não é o presidente da Santa Casa, da BCG. Agora, eu nunca ouvi dizer que a Santa Casa tinha dinheiro em caixa, sempre com problemas financeiros. E aí surgiu, fechou ali o pronto-socorro, governo do estado, prefeitura. Dá para resolver essa situação? Porque diz que o maior problema da Santa Casa é dinheiro, ou não se paga fornecedor, ou às vezes funcionário tem problema no Ministério do Trabalho, e aí vocês estão agora querendo assumir a Santa Casa. E para assumir precisa resolver essa situação. Consegue resolver? Nós vamos assumir. Quando nós dissemos que o problema da Santa Casa, que a Santa Casa nunca teve dinheiro, é importante que se destaque dois fatos mais antigos. Quando aquele hospital foi construído e foi inaugurado em 82, ele foi construído com base num financiamento feito na Caixa Econômica e que foi pago integralmente pela Associação Beneficente de Campo Grande. Ele tinha um prazo de 15 anos para ser pago e acabou ocorrendo que, pela gestão que era feita pela BCG, nós conseguimos resultado operacional positivo que permitiu que aquela hipoteca fosse levantada com 3 anos de antecedência. Nós conseguimos antecipar o pagamento daquele prédio com 3 anos de antecedência. Certo. Exatamente porque nós conseguimos fazer uma gestão financeira eficiente para gerir o hospital. E aí tem uma coisa até engraçada, em um determinado momento lá do passado, alguém fez um artigo no jornal diário, né, condenando a Santa Casa porque ela tinha apresentado no final do ano um balanço que mostrava um saldo positivo. E a dita pessoa que escrevia aquele artigo dizia que o resultado positivo tinha sido conseguido com base na economia da goiabada dos pacientes. Então, nós na época fomos condenados porque viramos o ano e havia saldo. E como ela é uma entidade filantrópica, e as pessoas às vezes esquecem disso, todo saldo positivo que eventualmente ocorra, ele é reinvestido na instituição. Mas, presidente, a gente tem que entender e tem que reconhecer que a intervenção houve por problema de gestão. Quer dizer, quando a Santa Casa sofreu a intervenção, havia um problema de gestão. Não, havia um problema de financiamento da saúde em Campo Grande e talvez no Brasil. Por que um problema de financiamento da saúde? Porque nós vínhamos de um período em que sucessivamente as faturas das despesas realizadas no hospital, elas eram reconhecidas pelo poder público. Nós temos documentos em que o poder público diz, olha, realmente o valor é esse daí mesmo. Só que eu só irei pagar 70%. Então, isso era uma prática corrente. A Santa Casa, a BCG, foi estrangulada ao longo de muitos anos antes da intervenção. Eu diria que em torno de 6, 7 anos antes da intervenção, iniciou-se um processo de estrangulamento da Santa Casa. Por quê? Porque o recurso necessário para financiar a saúde não era aplicado. E aí eu financiava esse déficit de investimento em saúde por parte do poder público, ele era financiado com o endividamento
das instituições tais quais como a Santa Casa. Mas dinheiro esse dinheiro que era parcelado, deixava de ser repassado, era dinheiro do SUS ou dinheiro de convênio? Era dinheiro do SUS, era dinheiro de repasses, porque já naquela época havia a gestão plena do município. O município contratava os serviços da Santa Casa. A Santa Casa prestava os serviços. E na hora de receber, ele é informado que não havia recurso suficiente para honrar aqueles pagamentos. Eles eram pagos parcialmente. E a Santa Casa, no objetivo de cumprir a sua função social de atender, ela continuava atendendo mesmo assim. Até que se destacar que em determinados momentos apurava-se ao longo do ano quanto deixou de ser pago. Por exemplo, e nós temos um documento que mostra essa negociação, apurou-se que havia sido deixado de ser pago ao longo do ano em torno de 4.500.000. Na negociação, sob pressão, com a participação do Ministério Público para que isso fosse pago, chegou-se a uma negociação em que, para poder receber a Santa Casa, teve que dar um desconto de 1.300.000 naquela dívida e receber o saldo de 3.200 em 40 parcelas. Essa forma de lidar com a saúde, com o hospital, que é o ente talvez o mais relevante dentro da estrutura de saúde do município, ela estrangulou a capacidade financeira da Santa Casa. E isso sucessivamente ao longo de muitos anos. Representa que, quer dizer, a partir de agora, a BCG reassumindo a direção da Santa Casa, essa prática já não existe mais, né? Essa prática de se parcelar, de se não se pagar. Aparentemente essa prática já não existe mais. Até porque o dinheiro do SUS é uma verba carimbada, ela vem pela produção, não é isso? Ela é uma verba carimbada, mas ela é gerida pelo município. O município gere esse recurso dentro da sua política de saúde. Então, o município, a nossa relação... Pode desviar, pode deixar de pagar? Ela pode, por alguma razão, eventualmente não fazê-lo. Mas nós estivemos ontem numa reunião ali na Santa Casa, com a presença dos dois secretários, o secretário estadual, a doutora Beatriz Dobacho, e o doutor Ivandro, e o doutor Ivandro esteve ali publicamente assumindo um compromisso com a manutenção de todos os repasses pactuados entre a Santa Casa e o município e, eventualmente, sentarmos para negociarmos a ampliação desses recursos ou estratégias para que o ente federal possa também passar a contribuir com valores, com outros valores para complementar a receita da Santa Casa, visando reduzir os déficits. O déficit hoje, de quanto que é o déficit? 3 milhões. 3 milhões por mês. Por mês. E como é que vai, como seria, qual é a proposta que a Santa Casa tem para trabalhar com esse déficit a partir da sua, a partir da sua volta à direção da Santa Casa? Nós estamos atuando em duas frentes. Uma das frentes é a ampliação desses recursos, quer seja através da Prefeitura, quer seja através do Estado e da própria União. Nós estamos organizando audiências com o ministro, temos conversado com o secretário, o secretário municipal. Então essa é uma frente, e a outra frente é ampliar a participação da própria sociedade com contribuições ao hospital, até porque o retorno da BCG à gestão da Santa Casa pacifica judicialmente o hospital e permite renovar as relações do hospital com a sociedade. A outra frente que nós estamos trabalhando, e eu acho que ela pode dar resultados efetivos e bastante rápidos, é exatamente a redução do custo operacional do hospital, com a revisão de vários aspectos, dos processos de compra, com a revisão, uma reavaliação dos recursos humanos que o hospital tem, uma redistribuição desses recursos, para que nós possamos reduzir significativamente esse déficit e passar a gerir esse déficit baseado na forma como nós vamos lidar com as dívidas, porque a parte importante desse déficit mensal ela é o custeio dessa dívida.
Então, a gestão dessa dívida, ela pode nos trazer também, contribuir para a redução desse déficit. Esse déficit inclui, inclusive, juros, né, e correção. Com certeza, que são pagos mensalmente. Então, o custeio da dívida, ele tem um impacto bastante grande nesse déficit. E os 160 milhões, como é que fica? Que a Santa Casa assume, a BCG assume parte desses 160, são 180, né? 160, 180. Olha, ninguém sabe. Então, mas ninguém sabe, até é bom esclarecer isso. Ele não é fruto de não haver cuidado com isso ou um desleixo de quem cuida da dívida. Não se trata disso. O ninguém sabe é porque parte dessa dívida ela não foi negociada ainda. Então nós não sabemos como é que quais os números finais que ela vai chegar. Então, da mesma forma como parte dessa dívida é composto de ações que estão em tramitação. Estão tramitando. Então, elas também não concluíram e nós não podemos saber como é que elas vão finalizar. Nós sabemos que elas irão ocorrer, que ela vai acontecer, mas nós podemos estimar os valores. Então, quando nós falamos de 160 milhões, esse é um valor bastante relativo, mas assim, bastante enxuto, porque talvez possa ser até mais, né? Mas uma boa parte dele são valores que ainda não estão definidos, mas que vão ocorrer. Mas como é qual é a proposta da Santa Casa? A proposta da Santa Casa, já no ano passado, quando nós entabulamos uma primeira conversa para poder voltar antecipadamente, né, nós chegamos a propor que para que houvesse um acordo em torno da dívida, cada ente assumiria 1/3 da responsabilidade dessa dívida à medida que essa dívida fosse sendo negociada e fosse sendo paga. E onde é que a Santa Casa, a BCG, vai buscar dinheiro para esse 1/3 e os compromissos de manter o déficit? Ela vai buscar dinheiro na eficiência da sua gestão. Ela vai ter que buscar isso, ela vai ter que melhorar a sua gestão e ela vai ter que abrir novas frentes para poder gerar recursos. Aliás, volto novamente, nós que estamos na iniciativa privada, que estamos empreendendo, nós vivemos de ter que alavancar recursos para poder assumir os nossos compromissos. Então a ideia é que a Santa Casa, inclusive, passe por mudanças que incluam a oferta de novos serviços, que ela busque serviços que tenham rentabilidade para poder fazer frente a essas responsabilidades. Quando a Santa Casa quando sofreu a intervenção, me parece que havia 7 ou 8 convênios, né, de parcerias internas. Me parece que hoje tem 37. Como é que a nova diretoria pensa tratar a relação da nova diretoria com essas parcerias, com essas terceirizações? Sim, nós não vamos fazer caça às bruxas. O que vai ser feito é uma auditoria em cada contrato. Já existe, isso já foi feito num primeiro momento, seria feito novamente, e nós estaríamos bastante preocupados com essa avaliação. Aqueles contratos que servem ao interesse da comunidade, da sociedade, porque eles realmente agregam uma vantagem, uma condição de preço favorável à operação do hospital, com certeza serão mantidos ou serão estudados para serem melhorados. Aqueles que eventualmente lesem a BCG, lesem o hospital e a comunidade, esses serão suspensos, serão cancelados, e serviços que haja um potencial de inclusive contribuir com uma receita positiva para poder arcar com as novas responsabilidades, eles vão ser retomados pelo hospital. Até porque o hospital era responsável por a grande maioria desses contratos que existem hoje eram serviços prestados pelo próprio hospital com a sua própria estrutura. Então, isso com certeza vai ser analisado caso a caso, para que nós façamos de forma justa e não tomemos uma atitude translocada aí. Foi dito ontem na entrevista coletiva que a Santa Casa opera hoje sem poder movimentar a sua conta corrente, que as
as contas estão sendo pagas com cheques administrativos, porque se cair dinheiro na conta corrente, a justiça bloqueia. Como é que a BCG pretende administrar isso? Vai reabrir a conta corrente? Como é que vai ser? Porque é complicado, né? Ser uma empresa, né? Ou uma entidade funcionar sem banco é complicado, não? É difícil. Eu acho que eles têm sido artistas. É complicado, né? Em conseguir tocar desse jeito. Nós, ontem eu havia dito que nós precisaremos analisar quais são as ações que estão em fase de sequestro bancário, para poder tentar uma negociação no sentido de assumir responsabilidade com o pagamento delas, uma negociação de parcelamento dessas dívidas, para que isso possa levantar essa situação e nós possamos voltar a fazer a gestão financeira nos bancos dentro de uma normalidade que permita trabalhar. Antes de passar a palavra para o Marquinhos, eu queria, numa intervenção final, o seguinte. A diretoria da BCG não ignora o que está, a caixa preta, que é a situação, né, que é a Santa Casa. Ela, mesmo assim, sabendo que é uma situação caótica, ela assume a responsabilidade de tocar a Santa Casa. Eu quero deixar isso marcado e gravado, porque amanhã eu quero cobrar, né? Quer dizer, a BCG garante que a Santa Casa vai continuar aberta, que vai sanear, pelo menos tentar sanear as finanças da Santa Casa, que a população pode contar com a eficiência da BCG, né, em continuar tocando, porque a Santa Casa tem uma dívida enorme, mas pelo menos a Santa Casa até hoje funcionou, né, mesmo que precariamente funcionou, e parece que agora esses dias tem que fechar o pronto-socorro, foi a primeira vez que aconteceu. Eu quero deixar registrado em nome da sociedade de Campo Grande exatamente isso. A gente pode confiar, né, na ação da direção da BCG em tocar a Santa Casa? A Santa Casa foi tocada durante praticamente quase 80 anos pela BCG. Ela foi constituída por esse grupo que vem se reformulando ano a ano para estar à frente do hospital. Então, o povo de Campo Grande sempre pôde confiar. Aliás, houve uma época em que Campo Grande só podia confiar na Santa Casa e nada mais. Então, eu diria que hoje Campo Grande pode confiar que a BCG ela tem um compromisso, até porque se não houvesse um compromisso com a cidade, um compromisso com o hospital, com o funcionamento do hospital, nós não teríamos resistido a 8 anos afastados do hospital. Porque, para mim, é muito claro que o plano era: não, ninguém vai, daqui a 8 anos não haverá mais a BCG. Ela se extinguiu, ela acabou, e aí podemos tocar do jeito que nós quisermos, podemos fazer o que quisermos fazer aqui. No entanto, a BCG sobreviveu a esses 8 anos exatamente porque ela é movida pela vontade de servir. E nós queremos servir ali da mesma forma, do mesmo cuidado, carinho que eu cuido das minhas coisas, que cada um cuida das suas coisas. Então, nós estamos preparados para isso, nós temos uma noção clara, muito clara do tamanho daquele desafio, dos problemas que existem lá, das dificuldades para poder manter o hospital funcionando todos os dias. Quero dizer que o hospital se manteve aberto ao longo desses 8 anos, nunca fechou, por uma simples razão. Porque ele conseguiu se conduzir com uma dívida de 160 milhões. Só por essa razão ele se manteve aberto todos os dias. Porque nunca houveram recursos suficientes para bancar a operação do hospital ao longo desses 8 anos. Ou seja, a cada dia que o hospital ficou aberto, ele se consumiu a si próprio durante esses 8 anos de intervenção. Então a intervenção, ela, apesar de ter mantido aberto, ela consumiu com essa dívida todo o patrimônio do hospital. Nós não podemos perder isso de vista. E a outra coisa que ontem eu comentei na reunião ali na Santa Casa, é que as pessoas às vezes se preocupam e falam: puxa, vai ocorrer uma mudança significativa, importante com a volta da BCG na Santa Casa. Só que essa mudança, na verdade, é o retorno
a um estado de normalidade. O que ocorreu durante esses 8 anos foi um estado de exceção. Uma intervenção, um estado de sítio, isso é a exceção. A requisição deveria ter ocorrido por um ano e, ao final de um ano, as coisas deveriam ter voltado ao trilho da normalidade. O retorno da ABCG à Santa Casa é o retorno à normalidade, a normalidade de quase 80 anos. A intervenção representou 10% desse tempo e trouxe o resultado danoso que nós temos hoje. Então, lembrar que ela se manteve aberta? Sim, se manteve. Mas há um custo que nós teremos que pagar agora. Bem, presidente Wilson Telesco, se falou agora aí com relação a dívidas ainda não negociadas. Existe tempo hábil para que até o dia 17 de maio resolva toda essa situação, para que quando vocês assumirem, né, a Santa Casa, já saber, bom, a dívida é essa, precisamos pagar dessa maneira, parcelado em tantas vezes, em quantos anos, porque assumir a Santa Casa e de repente uma dívida que não foi negociada aparece de 20, 30 milhões para negociar, aí já muda um pouquinho novamente, né, a situação. Será que vai ter tempo hábil para isso? Porque agora também tem a equipe de transição. Né? Nós estamos tentando essa transição já há 60 dias atrás. Nós estamos trabalhando para que essa transição ocorresse e não conseguimos que ela começasse agora, né? Que a Junta Interventora, através da notificação do Dr. Amaury Kuklinski, tomasse as providências nesse sentido. Eu acho que essa questão não vai estar resolvida até 17 de maio e que nós teremos que assumir e iremos assumir, lidando com essa situação, avaliando esse problema. Tá? Agora, é a situação que já está hoje. Não é que ela vai ficar pior. Ela já é assim. Nesse exato momento, existem dívidas a serem negociadas, existem os déficits mensais e a situação continua rodando. Nós pretendemos sim apurar com bastante eficácia essa questão da dívida, queremos fazer um enfrentamento, nós teremos um gerente para essa dívida dentro da nossa estrutura, alguém que vai lidar de tempo integral com a dívida, porque essa dívida é um aspecto que tem um impacto muito grande no dia a dia do hospital, em todos os setores. Então, nós vamos cuidar dela com uma atenção muito especial. Mas eu acredito que nós não conseguiremos ter isso resolvido e nem totalmente esclarecido e menos ainda encaminhado à solução. Agora, com relação ao atendimento da Santa Casa, ela atende planos de saúde também particular? Sim, ela atende, tanto que a receita dela, em torno de 10% da receita dela, 10%, 12%, é receita oriunda dos planos, dos convênios e dos particulares. Né? A ideia é que isso seja reforçado, né? Até porque essa receita, ela permite arcar com uma série de outros custos ali. Então nós pretendemos reforçar esse atendimento. A ideia é uma ampliação de leitos, isso vai ser feito gradativamente, né? Nós temos uma área como existe um plano para a reforma do hospital, uma reforma interna no hospital, existe uma área do hospital, um andar praticamente, que está de sobreaviso para que comece a reforma por ali, mude o próximo andar que vai ser reformado, venha para esse andar que já foi reformado e assim a gente possa ir reformando todo o hospital. Quer dizer, à medida que quando esse processo estiver concluído, nós teremos a capacidade de ampliar a oferta de leitos, né? E esperamos com isso poder também ter um incremento de receita. Falando em número de leitos, hoje quantos leitos funcionam na Santa Casa? A informação oficial é de que são 535 leitos. Inclusive essa informação foi feita ontem ainda pela secretária Beatriz Dobashi. Foi confirmada por ela. Voltando na questão da dívida, lembrando da reunião de ontem, há um consenso dos gestores atuais, principalmente da junta interventiva, que são os 2 secretários, de que a questão da dívida é crucial para o futuro do hospital. Que
que resolver isso é crucial. Há uma declaração de ambos nesse sentido, nós partilhamos dessa situação. Então, eu acredito que, lidando com a doutora, atuando junto, em parceria com a doutora Beatriz, com o Ivandro, que nós estamos lidando com pessoas de bem que querem que a Santa Casa continue atendendo, continue atuando e cuidando da sociedade. Então, eu acredito que não seja uma coisa tão difícil conseguir achar um consenso em relação à questão da dívida. Até porque eu disse ontem que a questão da dívida da Santa Casa não se trata mais de uma questão administrativa, uma questão política, financeira. Se trata de uma questão de política de saúde. Se Campo Grande espera poder contar no futuro com aquela estrutura, ela vai ter que fazer um enfrentamento. As políticas de saúde do Estado e do município vão ter que contribuir para a solução do endividamento. Então é uma questão de saúde pública. Eu vou ter os 500, 600 leitos disponíveis daqui a 10 anos. Para eu ter isso disponível, eu preciso resolver essa questão da dívida. Não é mais uma questão financeira exclusivamente, é uma questão de saúde pública. Bem, eu acho que é o pensamento, né, de quem mora no Mato Grosso do Sul Mato Grossense, aquele que veio de outro estado morar aqui, é que isso se resolva. Nós desejamos a vocês da ABCG muito sucesso, que isso consiga resolver o mais rápido possível e que a população não seja prejudicada no atendimento, que é aquilo que você também disse aqui. Olha, a população pode ficar tranquila, nós vamos aqui resolver, ficar quase que 24 horas em cima dos números para tentar resolver a situação, mas que a população não precisa se preocupar que vai ter esse atendimento, que é o mais importante. O que nós pretendemos, Marquinhos, nessa nova etapa, nessa nova fase, é envolver profundamente a sociedade do Estado de Campo Grande, do Estado, na Santa Casa. Nós queremos que os empresários se transformem em nossos parceiros ali, e nós acreditamos que nós temos muitos homens de bem querendo investir no social. Nós queremos que as pessoas comuns, as pessoas simples, elas entrem na Santa Casa para fazer voluntariado. Eu quero que nós esperamos que as pessoas, em pouco tempo, possam estar lá dando a sua contribuição, uma tarde de trabalho na Santa Casa, um final de semana, e que a Santa Casa volte a ser o hospital do coração do povo de Campo Grande. Que as pessoas tenham paixão por aquele lugar, que as pessoas tenham compromisso, responsabilidade com aquele lugar, para que todos possam usufruir do melhor hospital do Brasil. E, inclusive, nós estamos trabalhando nisso, nós estamos construindo já tivemos algumas reuniões ali em São Paulo com um grande hospital para compor uma parceria na gestão, na transferência de tecnologia de gestão para a Santa Casa. E uma parceria sem custo, né, pelo que eu fiquei sabendo. Uma parceria sem custo, uma parceria de coração. Muito obrigado, viu? Obrigado pela atenção. Quero dizer que, provavelmente, muitas vezes, vou estar pedindo espaço para estar aqui conversando com os seus ouvintes e trazendo as notícias da Santa Casa. Pode ter certeza que o espaço vai estar aberto aí para vocês. Obrigado, bom dia. Bom dia. Seu Sérgio Cruz, vamos